São 7h30, 7h30. Ótima manhã para você, querido ouvinte, que acompanha a nossa programação aí no seu radinho nesta quinta-feira, não é segunda, hein? Dia 7 de março de 2019. Muita gente voltando do carnaval. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Você ouve a programação da Band News FM no seu radinho, em Belo Horizonte, em Brasília, Curitiba, Fortaleza. Um abraço para a galera de João Pessoa, Manaus, Maringá, Paranaguá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, onde o carnaval não acabou, Salvador tampouco e também São Paulo e Vitória. Você ouve a Band News FM além do seu radinho, também na internet, no bandnewsfm.com.br, e você pode assistir as imagens aqui no estúdio da Band News FM em São Paulo, onde estou lá do André Coutinho. Fala aí, Couto. Tudo bem, Barão? Bom dia. Beleza, hoje Carlinha Bigato deu forfé. Carlinha não veio hoje, tá se recuperando aí de algum incômodo, amanhã tá de volta, se Deus quiser, aqui a nossa programação, a querida Carlinha, boa recuperação para ela. Você assiste as imagens aqui do estúdio da Band News FM no nosso Twitter, @Rádio Band News FM, também dá para ver as imagens no Facebook, nossa página no Face, Rádio Band News FM, e também acompanhar as imagens lá no nosso site, bandnewsfm.com.br. Dá para ouvir ainda a programação da Band News FM em qualquer lugar do mundo, basta baixar no seu smartphone o aplicativo Band Rádios, gratuitamente você acompanha a nossa programação também por lá. Bom, passado o carnaval, né, a gente, depois esquindou, muita gente foi pras ruas, comemorou, se divertiu, muita gente tá voltando agora ao trabalho, tem gente que emendou tudo, trabalhou direto, mas enfim, faz parte. Mas desde ontem, né, eu como assim, milhões de brasileiros, passei as últimas horas tentando entender a tão comentada publicação no Twitter do presidente Jair Bolsonaro, né? De tudo que eu li, tudo que eu vi, tirando aqueles que defendem qualquer coisa que ele faça, mesmo o indefensável, né? Sempre tem um puxa-saco ou outro. Deixa eu pensar aqui algo que seja indefensável. Por exemplo, Bolsonaro tuitando escatologia. Absurdo, né? Mas teve gente que foi lá defender. Tirando esses que defendem qualquer coisa, tem muitos que o defendem politicamente, né? E ontem viram que o presidente passou do ponto. Não tem como defender o indefensável nesse caso específico. A imprensa internacional ficou atônita. Eu li muitas matérias, muitas reportagens do exterior, e alguns correspondentes diziam que não achavam que era real aquilo, que era alguma coisa inventada, né? Que não era possível o Twitter oficial do presidente da República ter colocado aquilo. Chegaram a perguntar, inclusive, para correspondentes brasileiros se de fato aquela imagem, né, era do Twitter oficial do Bolsonaro, se não tinha sido hackeado, algum tipo de problema assim. Não foi. Foi um choque geral. Os poucos que tentaram defender o Bolsonaro transformaram de novo tudo numa briga política, dizendo que não foi dada devida importância para as imagens, para o crime que foi cometido ali nas imagens, né? Só que eu não vi ninguém defendendo aqueles que foram filmados ali. Ou seja, porque não tem defesa também daqueles caras, né? Óbvio que não tem defesa, de fato, um crime. Só que a questão principal é que não era para ser exposta daquela forma, não era para ser mostrado daquele jeito, no Twitter da maior autoridade do país, visto por milhões de pessoas, muitas crianças inclusive. A imagem é escatológica. Para quem não viu, eu não recomendo, né? E depois que a imagem apareceu, publicada no perfil presidencial, obviamente que aquilo lá não reflete a maior festa do país. Quem foi para as ruas, quem acompanhou, você brasileiro, né? Não precisa ser membro de escola de samba, de bloco, para saber que aquilo é exceção da exceção da exceção. O brasileiro foi para a rua de novo, cantar, pular, tentar se divertir. Muitas famílias, né? Nas ruas, muitas bebês, muitas crianças. Eu vi, por exemplo, o vídeo de Foliões agradecendo o catador de latinhas, fazendo uma vaquinha ali para dar uma grana para ele. Eu vi bloco na rua onde a criança se perdeu no meio do bloco. Aí todo mundo pegava, ficava sentadinho até a criança encontrar a mãe. Parava o som, vamos achar, tá aqui a criança, Mariana, quem é a mãe da Mariana? Tá aqui perdida, tal. Todo mundo parava, sentava e encontrava ali a mãe da Mariana, por exemplo, né? Fora o espetáculo na Passarela do Samba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, os trios. Negócio espetacular em Salvador, a multidão que foi pra rua, no Rio, inclusive, as escolas de samba, colocando o dedo na ferida, né? Muitas falando sobre desigualdade, colocando discussões, reflexões no meio do samba, acabando com aquela história de carnaval é festa de alienado. Imagina, as duas escolas campeãs do Carnaval do Rio e de São Paulo, inclusive, mostraram, além de um lindo espetáculo, exatamente temas ligados aos direitos humanos. A Mangueira
no Rio de Janeiro, a Mancha Verde em São Paulo. É óbvio que no meio desse espetáculo todo tem confusão. Tem muita gente na rua, é óbvio, a multidão que vai curtir. Sempre tem um malandro querendo roubar um celular, sempre tem um idiota que bebe e vai brigar, né? Tem o babaca que assedia ali uma mulher, tem confusão. É óbvio. A gente estava na Copa do Mundo, Coutinho, lá na Rússia. Pô, o lugar tem aglomeração, o bicho pega mesmo, tem eventualmente confusão, tem um cara malandro ali. Mas enfim, eu confesso que eu não entendi nada dessa postagem do Bolsonaro. O presidente da República que deveria aproveitar a oportunidade, exaltar a nossa cultura. Ontem vocês falavam aqui, né? Foi até o exterior, vendeu que o Brasil precisava de um turismo muito maior, né? E na prática exatamente não foi isso que aconteceu. Separou um trecho de uma cena escatológica, criminosa, e jogou os holofotes do mundo inteiro em cima de uma questão que definitivamente não é a prioridade do país. Não é. Como autoridade, ele tem o dever de denunciar. Óbvio, viu um crime, denuncia. Tem alguém cometendo um ato ilícito, vai lá e denuncia. No caso específico da imagem, né, a polícia de São Paulo tem que ir lá, abre inquérito, a justiça vai, pune, julga, né? Só que não coloca no mesmo caldeirão milhões de pessoas que foram à rua simplesmente para brincar, para se divertir. O que Bolsonaro quer? Acabar com o carnaval? Uma festa que movimenta 10 bilhões de reais, atrai mais de 400 mil turistas, gera emprego a dar com pau. E é óbvio que não vai acabar, né? Óbvio que não. Ainda tentando entender, não é simples, tentando entender os motivos da escatológica imagem publicada por ele. Será que o Bolsonaro ficou bravo, né? Teve bloco que ficou xingando o presidente da República, como se xingar político no meio do carnaval não fizesse parte, né? Como se a história não mostrasse que ao longo de anos, com o Temer, com a Dilma, com Lula, com o Fernando Henrique, o Itamar, o presidente, o político da vez é o alvo principal, sempre foi. Ele achou que ia passar imune, que ninguém ia fazer nenhuma gracinha com ele, não ia xingar. Ainda mais depois da eleição acirrada que acabou em outubro, né? A primeira pesquisa publicada agora recentemente, no último dia 28, mostra que o Bolsonaro está com 38,9% de aprovação. E óbvio que não é motivo para alegria, né? Um dos níveis mais baixos para início de mandato presidencial. Aí eu li gente dizendo que esse tweet foi para tirar os holofotes da crítica. Que toda vez que tiver uma crise de popularidade, Bolsonaro vai tentar desviar o foco, parecendo que ainda está em campanha eleitoral. Só que o Bolsonaro tem que entender que a campanha acabou. Que os gritos que foram ouvidos nos blocos podem ser mudados, acredite, se o governo dele de fato melhorar a situação do país. Afinal, para isso que ele foi eleito. Com Golden Shower, ou sem o tal do Golden Shower, são 12 milhões de desempregados. Com tweet ou sem tweet, o governo não tem hoje, mas nem de longe, a maioria dos votos dos deputados para aprovar a tão importante reforma da Previdência. Com ou sem bater boca com jornalistas, as regalias e os privilégios continuam no terceiro mês do governo dele. O Breno Pires, ontem no Estadão, publicou uma matéria dizendo que os gastos com os cartões corporativos da Presidência da República, só nos 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, com o Bolsonaro, aumentaram 16% na comparação com a média dos 4 anos. Isso porque durante a campanha o Bolsonaro defendeu o fim desse cartão corporativo. Mas não apenas manteve o cartão, como gastou R$1.100.000 em pagamentos classificados como sigilosos, né? E para não dizer que é só crítica, não, a mesma reportagem do Estadão de ontem diz que, tirando os cartões ligados ao presidente da República, houve uma redução de 28%, considerando a soma de todos os outros órgãos do governo federal. Bom, depois de tomar paulada de tudo quanto é lado ontem, né, e até hoje nos jornais todos, pela postagem absurda de ver o seu nome do Brasil sendo ridicularizados no exterior, bolsa caiu, dólar subiu, juros futuros subiram. Aí no final da noite o Palácio do Planalto divulgou uma nota dizendo que o vídeo postado foi na conta pessoal do presidente da República. Como se o Jair fosse um e o presidente fosse outro. Sabe aquela história Coutinho do futebol, do Edson e do Pelé? Esse não foi o Edson, não foi o Pelé, foi o Edson. Foi o Edson. Agora, dizem que quem tuita não é o Bolsonaro, não é o Jair, né? Quem tuita é o Carlos. Essa é a história que contam. Mas aí tem que mudar o perfil oficial, né? E também o teor da nota oficial. Do tipo, quem tuitou aquela bobagem, mesmo com autorização do pai, foi o Pitbull, o Carluxo, que seria o controlador das redes sociais. O Bolsonaro precisa parar para ontem com essa história de tuitar. E precisa governar o país.
O país não aguenta mais essas brigas, essas discussões, essa campanha eleitoral sem fim. Só para dar um último toque, né, já que eu sei que ele não vai parar de tuitar tão cedo, enquanto fica essa discussão ridícula, se é Golden Shower, Golden Retriever, se é o meu Golden State Warriors, eu faço aqui uma sugestão ao presidente da República. Ou seja lá quem posta as mensagens nas redes sociais dele, né? Se o objetivo é escandalizar, mas aí mostrando algo bem cabeludo, mas bem escatológico mesmo, eu tenho uma sugestão, mas não precisa tirar as crianças do carro, não. Basta ele ir hoje à tarde, sai do Palácio da Alvorada, vai até o Congresso Nacional, tira uma foto ali do plenário do Congresso, as moscas. Aí sim o presidente vai mostrar um absurdo. A escatologia, a pornografia feita com o nosso dinheiro, já que os nossos nobres parlamentares só vão voltar ao trabalho com ou sem Golden Shower, né? Na terça-feira da semana que vem. E vamos tocar o barco aí, Coutinho. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Bradesco. Com você no Lollapalooza Brasil 2019. Sil é pura energia, é pura vibração. A galera tá ligada com Sil na jogada. Energia não pode faltar. Pra curtir, estudar, trabalhar. No seu dia a dia e também na balada. Energia rola solta com Sil na jogada. Energia rola solta com Sil na jogada. Fios e cabos elétricos Sil. Essa é a marca. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento Fios e cabos elétricos Sil. Sil, essa é a marca. São 7h42, vamos direto para Brasília conversar com o Rodrigo Orengo, que continua no bloco do Eu Sozinho. Por aí, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Barão. Bom dia a todos. Eu sozinho, mas com muitos trabalhadores segurando essa onda, Sim, viu, sempre Barão? tem, né? O pessoal... Tem aquela galera que fala de Brasília, né, Orengo? Como se Brasília fosse só o Congresso Nacional, mas tem muito mais, né? Tem muito mais, né? Tem uma galera que trabalha muito para pagar toda essa conta, né? Mas realmente, os parlamentares, deputados e senadores com sessões deliberativas só na semana que vem, né? Só na semana que vem, com votações. Tribunais superiores também com sessões de julgamento voltando só na semana que vem. É aquela história, né? O ano começa depois do Carnaval, mas na semana depois do Carnaval para algumas autoridades. Agora, para depois do Carnaval e para a semana depois, Barão, temos algumas propostas já, estão sendo gestadas aqui e são importantes. E, claro, tem a reforma da Previdência, esse é o principal assunto, é a prioridade do Legislativo, mas já estão estudando propostas para depois da reforma da Previdência. E tem uma PEC sendo preparada, a PEC é proposta de emenda à Constituição, muda a Constituição para acabar com a exclusividade sindical. O que é isso, né? Hoje os sindicatos, eles têm exclusividade nas regiões, então só pode ter um sindicato de um segmento, de uma categoria em determinada região, não pode ter competitividade lá, não pode ter um sindicato alternativo para o trabalhador escolher qual sindicato que ele vai se filiar ou se não vai se filiar, né? Hoje não é mais obrigatório lá ter, inclusive, contribuição sindical, isso já acabou, né? Mas a ideia é seguir a lógica de outros países, aliás, da maioria dos países associados lá à OIT, Organização Internacional do Trabalho, dos Trabalhadores, né, e dar essa alternativa às pessoas. E isso vai para o Congresso Nacional por meio de uma proposta de emenda à Constituição, né? É claro que esse é um assunto que ele gera reações e reações de sindicatos, que já começam a se mobilizar contra essa ideia. A alegação de dirigentes sindicais é a seguinte, que os sindicatos já foram prejudicados com a reforma trabalhista e agora com uma medida provisória editada pelo presidente, ainda na sexta-feira, que deixa bastante claro lá a medida provisória que o cidadão não precisa contribuir obrigatoriamente ao sindicato, né? E se quiser fazer a contribuição, ele vai ter que pagar em boleto bancário, né? Não pode mais descontar direto na folha de pagamento e vai ter que assinar de próprio punho lá
o pagamento da parcela sindical ou da cobrança sindical, né? Isso para deixar bastante claro que não é mais obrigatório, isso é facultativo. Então os sindicatos estão alegando que já caiu demais a contribuição, mais de 90%, e os sindicatos estão enfraquecidos, e essa seria mais uma medida que enfraqueceria os sindicatos. Agora, por outro lado, dá alternativa para o trabalhador escolher aí entre instituições, né? Seria essa a ideia e esse o objetivo. Vai ser uma disputa, mais uma lá para o Congresso Nacional, mas essa vai chegar só depois aí da reforma da Previdência. Orengo, e sobre o ministro continuando no cargo, o ministro do Turismo, tem mais denúncia aí, né? Pois é, hoje o jornal Folha de São Paulo apresenta aí agora uma declaração de uma candidata que no futuro ali teve a candidatura indeferida, né, mas estava no rol de candidatas do PSL, acusando o ministro de ter a chamado para ser uma candidata de fachada, ou seja, uma candidata laranja, né? O ministro ele já é investigado pelo Ministério Público, Polícia Federal, lá em Minas Gerais, nega todas as acusações. Agora, é claro que é um constrangimento para o governo. Já tem, inclusive, pessoas filiadas ao PSL, autoridades aí do alto escalão que defendem o afastamento, como Janaína Pascoal, candidata mais votada para deputada estadual, né, que defende o afastamento do ministro para se defender. Ela alega, inclusive, que o afastamento não seria uma admissão de culpa. O ministro poderia se afastar para se defender, né, e não tendo problema poderia retornar, de repente, ao ministério. Agora, esse é um constrangimento ao governo, porque a investigação ela prossegue, esses fatos eles começam a aparecer, né? Já tinha uma candidata anteriormente que tinha dito que tinha sido cobrada por um assessor a devolver recurso de fundo eleitoral, ou seja, recurso público, e agora apareceu mais uma candidata acusando diretamente o ministro de a convidar para ser uma candidata de fachada, uma candidata laranja. O ministro nega as acusações. A posição do governo até agora é o seguinte, é acompanhar este caso, acompanhar aí o desenrolar das investigações. O ministro continua aqui à frente do Ministério do Turismo. Não, joga completamente contra todo o discurso do Bolsonaro na campanha. Já era faz tempo para afastar esse ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, mais uma denúncia, mais uma postulante a deputada estadual pelo PSL mineiro, Zuleide Oliveira, acusando claramente o ministro de ter sido convidada para ser laranja do partido do PSL. Demorou para tirar esse ministro, mas demorou mesmo, senão vai continuar toda vez essa cobrança. Já cansei de dizer aqui, toda vez que o Bolsonaro tiver algum assunto público, alguma questão pública, o vice Mourão, vão falar, e aí o ministro, continua no cargo ou não? Quando vão tirar o ministro do Turismo? Né? Afasta logo. Ah, Barão, mas se ele não tiver culpa? Se não tiver culpa, volta. Volta na frente, prova que é inocente, que foi uma armação contra ele, apesar de as denúncias aumentarem cada vez mais, né, coitadinho. Então volta. O Gustavo Bebiano foi afastado da Secretaria-Geral da Presidência pelo mesmo motivo. Está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público de Minas Gerais, justamente no caso de laranjada aí durante a campanha eleitoral do ano passado. Afasta. Vai ser, toda vez que esse assunto vier à tona, um desgaste para o presidente da República no momento em que a gente não aguenta mais essa situação. Todo mundo quer que o país ande para frente, mas se continuar assim, não vai mesmo. Ô Barão, só para lembrar que tem suspeitas aí em outros partidos também, né? O PSL, claro que ganha repercussão em função do seu partido do governo, mas tem lá suspeitas em relação ao PROS, mesmo esquema, uso de candidaturas de mulheres, né, para serem candidatas de fachada, laranja, desvio de recurso público, fundo eleitoral. Então existe suspeita também contra o PRB, MDB, outros partidos, né? A diferença nesse caso é que envolve uma autoridade que está no Ministério e aí gera esse constrangimento. E a partir dessas suspeitas, chegaram propostas aqui ao Congresso Nacional. Já tem parlamentares, primeiro, defendendo o fim da cota feminina, né? Segundo o senador Ângelo Coronel, né, essa cota feminina, os partidos têm muita dificuldade de conseguir candidatas mulheres para preencher a cota, e isso abre espaço para a corrupção, né? Esse argumento é contestado por uma ala aqui do Congresso Nacional. E tem também o senador Major Olímpio, que apresentou a proposta e defende o fim do fundo eleitoral. Aí já seria uma outra história, né? Aí se mexeria realmente com essa situação que é mais complexa do fundo eleitoral, né, que foi criado depois que o Supremo impediu aí as doações empresariais, né? Hoje não pode mais doação de pessoa jurídica, só de pessoa física, né? E os partidos começaram a choradeira dos partidos, dizendo que não tinham mais recursos e tal. Então, o parlamentar está defendendo isso. Agora, você imagina, Barão, os partidos abrindo mão do
fundo vai eleitoral acontecer, é não vai muito acontecer. difícil. Não vai acontecer. Rodrigo Orengo, sobrou ele em Brasília. Volta ao longo da programação aqui da Band News FM. Valeu, Orengo. Valeu, abraço. E a gente segue por aqui atualizando os principais destaques desta quinta-feira. A Receita começa a receber hoje a declaração do Imposto de Renda. João Pedro Melo. O programa para o envio das declarações do Imposto de Renda já está disponível no site da Receita Federal. Devem apresentar os documentos aqueles contribuintes que, na soma geral, receberam rendimentos tributáveis acima dos R$ 28.559 no ano de 2018. A expectativa da Receita é de que sejam enviadas mais de 30 milhões de declarações. O prazo para o envio termina às 11h59 da noite do dia 30 de abril. E é óbvio que todo mundo vai deixar para as 11h59 da noite do dia 30 de abril. Mentira, teve muita gente que passou. Barão já fez, você já fez a dele. Não, fiz nada. Chegou aqui 5 minutos depois que estava fazendo. O contador que faz, pago lá uma grana a mais pro Antônio, ele faz. Mas é o seguinte, teve gente que é certinha, já passou o carnaval fazendo a declaração para ser o primeiro a receber a restituição, e faz muito bem, né? Mas a grande maioria vai deixar para as 11h59 do dia 30. A Lava Jato pede a suspeição, o impedimento de Gilmar Mendes, Juliana Goss. O Jato no Paraná encaminhou para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, informações que podem caracterizar a suspeição ou impedimento do ministro Gilmar Mendes, do STF, em ações envolvendo o ex-ministro Aloysio Nunes e o ex-diretor da Dersa, Paulo Preto. A Força-Tarefa destaca que foram encontrados registros de chamadas e mensagens no celular do ex-ministro e sugerem que, em fevereiro, Aloysio Nunes se valeu de relação pessoal para atuar em interesse próprio e do ex-diretor da Dersa junto ao ministro. A intenção seria protelar o processo na 5ª Vara Criminal de São Paulo por meio de um habeas corpus. O ex-diretor da Dersa foi condenado ontem a 145 anos e 8 meses de prisão por desvio de dinheiro público, associação criminosa e inclusão de informações falsas no sistema público em obras no setor sul do Rodoanel, em São Paulo. São duas situações aí, né? Uma é a condenação do Paulo Vieira de Souza, 145 anos de prisão, e aí a possibilidade real desse ex-integrante dos Tucanos em São Paulo, né, fazer uma delação premiada. Há essa possibilidade real, porque, convenhamos, ninguém quer ficar 145 anos de prisão, não vai ficar, obviamente, né, atrás das grades. Com esse detalhe, né, hoje ele faria 70 anos, hoje, o Paulo Vieira de Souza, o que reduziria pela metade o prazo da ação contra ele, da pena contra ele. Então, um dia anterior, a Justiça, a juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, foi lá e condenou o ex-diretor dessa estatal paulista. E a outra história é esse pedido do Ministério Público, da Força Tarefa da Lava Jato, Ministério Público em Curitiba, né, pedindo para que Gilmar Mendes saia dos casos que envolvem o Paulo Vieira de Souza e também o Aloysio Nunes, o Paulo Preto e o Aloysio Nunes. E mostrando esse dado de conversas telefônicas que foram ali colocadas no processo, falou com o nosso amigo hoje, foi a palavra do advogado Roberto Santório, que representa o Paulo Preto, né? Mandou mensagem para Aloysio Nunes perguntando se Tucano havia conversado com o nosso amigo. Caríssimo, você falou com o nosso amigo? Para os procuradores, o termo seria uma referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Eu acho um absurdo. Um absurdo querer ligar o Gilmar Mendes nessa situação depois de tantas canetadas que ele deu para libertar tucanos por aí. É uma inferência que não faz o menor sentido. Rio de Janeiro agora, Natália Rodrigues. O Ministério Público ainda não tem prazo para concluir as investigações sobre as movimentações atípicas do ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro. As investigações correm em segredo de justiça. Fabrício Queiroz afirmou ao MP do Rio, por meio de uma carta, que gerenciava parte dos salários de funcionários do gabinete do parlamentar para ampliar as bases eleitorais de Flávio sem conhecimento dele. Os vários depósitos feitos por funcionários da Assembleia Legislativa do Rio em datas próximas ao pagamento chamaram a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O documento entregue pela defesa no início do mês afirma que Queiroz não usou o dinheiro em proveito próprio e que preservou a finalidade pública da verba. No depoimento por escrito, Queiroz justifica a movimentação de 1.200.000 em contas bancárias. O texto afirma que ele centralizava a administração financeira da família e, por isso, parte dos recursos teriam como origem parentes dele. A segunda justificativa para a movimentação incompatível com a renda está nas atividades informais, como segurança particular, compra e venda de automóveis, eletrodomésticos e vestiários,
por intermediação imobiliária. Agora faz sol na capital fluminense e a temperatura está na casa dos 29 graus. Tá aí, muita gente perguntando, cadê o Queiroz, né? Foi tema do carnaval, cadê o Fabrício Queiroz? Tá aí, falou com o Ministério Público, o gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia do Rio, operou esquemas ilegais de rachadinha, de contratação de cabos eleitorais, né? Ou seja, a explicação plausível que o Queiroz teria dado pro Bolsonaro, né? É essa, ou seja, que todo mundo já imaginava, que o dinheiro dado pelos funcionários, pagos aos funcionários, eram rachados ali. Pra quê? Pra quem? Essa apuração continua no Ministério Público do Rio, mas a grande pergunta do Queiroz tá aí, Fabrício Queiroz admitindo que desviava parte do salário dos servidores do gabinete de Flávio Bolsonaro para comprar apoio político para o então deputado no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que vai terminar essa história aí. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Deu Mangueira. Mais uma vez a taça de campeão do Carnaval do Rio de Janeiro fica com a Estação Primeira. Quem conta tudo é Tayana de Oliveira. A quadra da Estação Primeira de Mangueira vira à noite e torcedores ainda comemoram nesta manhã o título da Verde Rosa. Com o enredo Histórias para Ninar Gente Grande, que trouxe a trajetória dos índios e dos negros, a escola de samba conquistou o 20º título do Carnaval Carioca. No desfile, a agremiação ainda fez uma homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada no ano passado. A Imperatriz Leopoldinense e a Império Serrano foram rebaixadas. Já Estácio de Sá venceu a Série A, que é o grupo de acesso, e volta à elite do Carnaval do Rio em 2020. Estação Primeira de Mangueira, campeã do Carnaval. Barão falava mais cedo, né, Barão? Com relação aos temas da Mangueira e da Mancha Verde, temas ligados aos direitos humanos, né? A figura da vereadora Marielle foi que mais apareceu ali, as bandeiras e tudo mais. Você assistiu o desfile, né, Coutinho? Você que é mangueirense de coração. Eu sou mangueirense, assisti só o desfile da Mangueira. Então eu não posso dizer se foi merecido ou não. O desfile estava lindíssimo, foi sensacional. Mas os nossos especialistas, o Bruno Felipe, que manja demais, ele falou que a Mangueira era a favorita e considerou outras ali, Viradouro, a Vila Isabel, como escolas que poderiam brigar com a Mangueira, e foi exatamente o que ele falou. A Thaís Dias, que apresentou também a Band News FM Noticiário lá na Marquês de Sapucaí, a transmissão toda também cravada. Mangueirense também. Também mangueirense. Aí é fácil, né, pô? Torcer pra escola que vai ganhar. Mas parabéns pra Mangueira. Eu achei muito bonito o gesto, acho que foi da Viradouro. Putz, eu faltava falar bobagem aqui. Dando parabéns pra Mangueira, algo que não é muito comum. Só quero confirmar se foi a Viradouro mesmo, mas no Twitter e tal, dando parabéns pra escola de samba, admitindo que a Mangueira tinha sido mais competente. Então achei muito, muito legal, muito bacana esse gesto da escola. Foi ela, Barão, olha, né? Só. Perder para a Mangueira com esse samba é um senhor resultado. E não foi só um parabéns normal, né? Um reconhecimento bacana. Vamos combinar, né? Perder para a Mangueira com esse samba, com essa história, com esse chão, é um senhor resultado. Parabéns, amiga Mangueira. É isso aí. Esse gesto devia ser mais repetido, né? Não é tão comum assim. Normalmente tem aquele famoso choro do perdedor e tal, pelo contrário. Então, parabéns para Viradouro também pelo gesto e, obviamente, parabéns para Mangueira, para Mancha Verde, campeãs do Carnaval 2019. Sabe quem continua em ritmo de Carnaval? É o Congresso Nacional. Adriano Oliveira. Os parlamentares retomam os trabalhos no Congresso Nacional apenas na segunda-feira. Na agenda da Câmara e do Senado, apenas sessões não deliberativas, o que provoca o esvaziamento nos plenários das casas. Para a semana que vem, se espera a definição das comissões na Câmara dos Deputados e o início da tramitação da reforma da Previdência. O primeiro passo para a análise da reforma é a criação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. Cabe à comissão analisar se a proposta está ou não em desacordo com a Constituição Federal, o chamado exame de admissibilidade. Teve uma reportagem do Globo de ontem que mostra um início de legislatura, né, desde o dia 1º de fevereiro, que já, mesmo no comecinho, né, dia 1º de fevereiro, dia 7 de março, já tem os mais faltosos no Congresso Nacional. O negócio é inacreditável. As informações do Jornal o Globo excluem a relação àqueles que justificaram motivos de saúde, por exemplo. Então vamos lá. O campeão até agora, com 8 faltas, foi o deputado Josias Gomes, do PT da Bahia. O deputado com o maior número de faltas. 8 até agora, sem justificativa. Em um mês. Em um mês, praticamente um mês. Depois aparece Vinícius Gurgel, do PR, com 7
7 vezes que não foi trabalhar. No terceiro lugar aparece o José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará. É um negócio assustador, né? Um negócio assustador. Nem começou o ano direito, mas já tem ali um ranking daqueles que mais faltaram. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, de Goiás, e o próprio presidente do PSL, Luciano Bivar, de Pernambuco, aparecem em quarto lugar na lista, com outros 5 parlamentares. Enfim, é um negócio assustador, né? Nem começou o ano, já teve carnaval, 2 semanas praticamente perdidas no Congresso Nacional, e já teve gente ali que faltou 8 vezes sem justificativa nenhuma. Nada. Josias Gomes, do PT da Bahia, é o grande campeão, mas tem outros também correndo atrás. Essa disputa vai ser acirrada até o fim do ano, viu? Continua foragido o homem que espancou uma mulher no Espírito Santo. Leandro Nossa. A Polícia Civil continua com as buscas por Jonas Amaral, de 36 anos, suspeito de ter espancado a namorada Jane Cherubim, de 34, em Dores do Rio Preto, na região centro-serrana do Espírito Santo. O acusado já teve a prisão decretada pela Justiça, mas segue foragido desde a última terça-feira. A vítima foi encontrada pelos irmãos, jogada numa estrada com o rosto desfigurado e com marcas de espancamento. Ela está internada em um hospital de Carangola, em Minas Gerais, sem previsão de alta, segundo os familiares. De volta ao Rio de Janeiro, agora as informações com Francine Augusto. Vai responder por lesão corporal seguida de morte o homem que agrediu a esposa grávida de 7 meses em Barra Mansa, no sul fluminense. Maria Edjane de Lima, de 35 anos, foi levada para o Hospital da Mulher com sangramentos e não resistiu durante o parto de emergência. A recém-nascida segue internada na UTI neonatal e tem quadro de saúde estável. Oberdan Gonçalves Braga foi preso ontem após a Polícia Civil confirmar que ele foi o responsável pelo crime. Maria Edjane afirmou antes de morrer que foi chutada pelo companheiro em várias partes do corpo, até mesmo na barriga. Situação na Venezuela, vamos ao norte do país, fala Samara Souza. Segue fechada a fronteira entre Brasil e Venezuela. No início desta semana, o Exército Brasileiro montou nova base na região para reforçar a segurança no local e fiscalizar a entrada de imigrantes que continuam chegando por rotas clandestinas. A vigilância na fronteira também deve ser reforçada no próximo sábado, que será marcado por protestos no país vizinho. O presidente Nicolás Maduro e o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, convocaram mobilizações para esta data. Até agora, 28 pessoas morreram e 70 ficaram feridas após medida de Maduro de fechar a fronteira. Teve muita gente apostando, né, que o Guaidó teria dificuldades para retornar ao país, depois daquele périplo que ele fez por vários países, esteve aqui em Brasília, conversou com o Bolsonaro. E aí aparece o Guaidó ali no meio da galera, em Caracas, numa boa, subindo uma torre de transmissão durante uma manifestação ali, um discurso. Chegou tranquilo, calmo. A informação é que teve ajuda, inclusive, de alguns cônsuls ali, mas nenhuma dificuldade para ele voltar para Caracas depois dessa turnê que ele fez aí por vários países da América do Sul. Mais sobre a Venezuela, agora com Alessandro de Lorenzo. A Alemanha diz que vai respeitar a decisão do governo venezuelano de expulsar o embaixador alemão do país. O ditador Nicolás Maduro declarou Daniel Martin Kriner persona non grata em razão de seus recorrentes atos de ingerência nos assuntos internos do país e deu prazo de 48 horas para que o diplomata deixe o território venezuelano. Na última segunda-feira, Kriner, junto com outros embaixadores, foi até o aeroporto para receber o líder da oposição, Juan Guaidó. Maduro afirmou que não permitirá ações de representantes diplomáticos que sejam consideradas uma intromissão em assuntos da Venezuela. A tragédia de Brumadinho, vamos a Belo Horizonte, Bruno Marum. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ainda procura por 122 pessoas desaparecidas em decorrência do rompimento da barragem da Vala em Brumadinho, na Grande BH. Hoje, mais de 100 militares trabalham nas operações de buscas e contam com a ajuda de dezenas de máquinas pesadas, além de drones e cães farejadores. Até o momento, 186 mortes já estão confirmadas e todos os corpos já foram identificados pelo Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Foi mais ou menos aí no meio do feriado, né, do carnaval, mas o presidente da mineradora Vale, o Fábio Schwartzman, acabou sendo demitido do conselho da empresa, né? Desde o que aconteceu, desde o rompimento da barragem em Brumadinho, já estava com a imagem bastante desgastada, né? E aí até que finalmente ele,
o Schwartzman e mais 3 diretores entregaram a carta de demissão e agora é isso, né? Terá que ser formada de novo uma nova diretoria da Vale. Vamos ver. As ações da Vale ontem, foi o primeiro dia de abertura no pregão na Bolsa de Valores de São Paulo depois do Carnaval, acabaram subindo após a troca do presidente. Para cada tipo de pessoa existe um computador Lenovo. Lenovo Legion, para quem é gamer, mas também gosta de mexer com fotografia e vídeo. Tem o Lenovo Yoga, para quem faz projetos e usa o notebook de muitos jeitos. A linha IdeaPad é para quem estuda ou administra o próprio negócio. E a linha ThinkPad, para quem trabalha, viaja e precisa de segurança e durabilidade. Lenovo, um computador para tudo que você é e tudo que você pode ser. Com a família de processadores Intel Core. Saiba mais em lenovo.com. O Brasil está festejando em todos os ritmos. E no Açaí você aproveita o carnaval de ofertas. Carnes, frios, salgadinhos, bebidas, frutas, enfim, a maior variedade de produtos pelos menores preços. Tudo para fazer a folia na sua casa ou completar seu estoque. Venha para o Carnaval de Ofertas Açaí. É economia para pular de alegria. Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio. Açaí. 24 graus, a temperatura média na cidade de São Paulo. Uma boa manhã, uma ótima manhã de quinta-feira para você que sintoniza no 96,9 da Band News FM em São Paulo. A temperatura máxima hoje na capital, na Grande São Paulo, deve chegar aos 32 graus e permanece aquela previsão do tempo que o ouvinte já arrepia, né? Previsão de chuva forte já do meio para o final da tarde desta quinta-feira. Interior, litoral, temperatura máxima deve ultrapassar os 34 graus. Seu caminho. Helicóptero Band News FM sobrevoando a cidade de São Paulo. Bom dia, Robson Ramos. Bom dia, André Coutinho. O helicóptero da Rádio Band News FM sobrevoa a cidade da manhã da quinta-feira. Nós estamos agora nas estradas, na Grande São Paulo. Estou aqui na rodovia Castelo Branco, que tem trânsito bem lento para o interior pela pista lateral, já a partir do pedágio do quilômetro 19. E isso vai até o 23, no acesso para Alphaville. É a turma que trabalha em Alphaville voltando para valer o trabalho hoje. A pista expressa está livre, portanto, se o seu destino vai além de Barueri, aí é o melhor caminho, já sair de São Paulo pela pista expressa. No sentido da capital paulista, tem trânsito lento entre 26 e 24, depois a condição melhora. E só vai voltar a ficar ruim lá já perto do Cebolão. Você resolveu ter seu próprio cantinho? O Seguro Tóquio Marine Residencial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Acesse tokiomarine.com.br. Bom, o carnaval não acabou ainda em São Paulo, né? Tem o pré, o carnaval e o pós, né? Então esse fim de semana também promete ser de baladas, festas, bloquinhos para tudo quanto é lado. A Prefeitura divulgou ontem o balanço oficial mostrando que 244 pessoas foram multadas por fazer xixi no meio da rua, né? É aquele absurdo que a gente infelizmente já sabe de outros carnavais. E mais, a Prefeitura recolheu 650 toneladas de lixo. É o lado triste da festa, né? Com a sujeira espalhada pelas ruas, avenidas da cidade, somando os dias do pré e os do carnaval. Foram 391 desfiles de blocos até agora na cidade de São Paulo. E o carnaval continua no próximo final de semana. A expectativa de público da Prefeitura, no total, para os 3 finais de semana do evento, é de 5 milhões de reais. Detalhe, hein? Para quem falava que o carnaval de São Paulo é carnaval túmulo do samba, não sei o quê. O Carnaval de São Paulo já está dando o mesmo retorno financeiro no comércio, nos hotéis, restaurantes, né, do que dado no Rio de Janeiro. É um negócio assustador como cresceu o Carnaval aqui em São Paulo e, infelizmente, também com esse lado ruim de xixi na rua, 650 toneladas de lixo, né, algo que poderia muito bem, com a participação popular, ser evitado. Welcome to a dream. Se você quer transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o Consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Vai tomando seu banho, vai cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro na piscina.
ensinou no banheiro, com a mangueira ou com chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice, se liga meu irmão. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Seu caminho. No Rodoanel Marcovas, o motorista que vai no sentido de Perus enfrenta trânsito lento perto da Raposo Tavares, entre os quilômetros 26 e 23. Depois o trânsito melhora. Aí volta a ficar ruim, já na altura do 19 até o 16, no acesso a Castelo Branco. Quem vai para Dutra, nesse trecho entre Castelo e Raposo, vai bem. Você resolveu ter seu próprio cantinho? O seguro Tóquio Marine Residencial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Acesse tokiomarine.com.br. Amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Muito mais que uma data comemorativa, é a celebração da luta diária das mulheres por respeito e igualdade. É por isso que neste dia, o Carrefour quer ajudar a alimentar esse respeito. No dia 8 de março, parte do valor da venda dos pães franceses do Carrefour será revertido para o Instituto Maria da Penha. É o Carrefour no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Participe e colabore com essa causa. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. Carrefour. Todos e todas merecem respeito. Chegou a hora de ter o seu Hyundai. Linha HB20 Creta com taxa zero e a primeira parcela só para junho. Hyundai Creta, o SUV compacto mais vendido do Brasil, com taxa zero ou bônus de R$3.000 na supervalorização do seu usado. E ainda, Creta versão exclusiva para PCD, já disponível para venda por R$54.663. Hyundai, você merece o melhor. Hyundai. No trânsito, a vida vem primeiro. 8 horas 11 minutos. Band News FM. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento: fios e cabos elétricos Sil. Sil, essa é a marca. Sil é pura energia, é pura vibração. A galera tá ligada com Sil na jogada. Energia não pode faltar. Pra curtir, estudar, trabalhar. No seu dia a dia e também na balada. Energia rola solta com Sil na jogada. Energia rola solta com Sil na jogada. Fios e cabos elétricos Sil. Essa é a marca. Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento: Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. E magnésia bisurada. Alívio imediato contra azia, dor de estômago e queimação. Mastigou, passou. Vamos conversar com a Mônica Bergamo, a maior tuiteira do Brasil. E a Mônica continua falando das redes sociais e a repercussão do tweet do Bolsonaro. Bom dia, Mônica. Bom dia, Barão. Bom dia a todos. Pois é, Barão, o tweet do presidente da República com cenas escatológicas do carnaval segue dando problemas. E agora é a Câmara dos Deputados que está tendo nos bastidores, Barão, uma forte reação. Líderes importantes classificam o que o presidente fez, que foi postar essas imagens, né, sob o pretexto de denunciar coisas impróprias do carnaval. Esses líderes classificam nos bastidores como uma verdadeira loucura. Usam palavras duras, quer dizer, para definir a atuação não só do presidente, como de sua família. Medíocre, primária, são as palavras mais suaves que são usadas na Câmara, Barão. Os parlamentares, eles se tem se surpreendido, quer dizer, não apenas com a imagem obscena divulgada pelo presidente da República, mas também com postagens dos filhos dele, que seguem na internet, seguem no Twitter, causando muito ruído, né? Ontem, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, logo depois de anunciar a vitória da Mangueira, postou um Twitter dizendo que a escola de samba está envolvida com milícias, quando há, nesse momento, uma investigação no Rio de Janeiro sobre um miliciano que trabalhou no gabinete do irmão dele, do filho do presidente, do outro filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, o que incomoda em tudo isso, Barão? O conteúdo, no caso
do vídeo pornográfico, né? O conteúdo incomoda, mas também incomoda que o presidente e os filhos dele estejam criando ruídos muito grandes na visão dos parlamentares, colocando essa pauta de costumes, essa pauta de esquerda contra direita, no centro das discussões, o que estimularia radicalizações que, na visão dessas lideranças, desviam o foco do principal, que é a busca de aliados, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência hoje, Barão, ela teria de 180 a 200 votos, de acordo com cálculos da própria equipe do Paulo Guedes, do ministro da Economia. Portanto, é óbvio que para se ter uma discussão mais aprofundada de uma reforma difícil, né, uma reforma dura, para ter esse convencimento, é necessário uma discussão calma e buscar votos na oposição. Né, Barão? Não adianta você, com o que o governo tem hoje, o PSL, DEM, os partidos que apoiam a reforma, não é suficiente para passar esse tema no Congresso. Então, seria necessário serenidade, busca de diálogo e calma, e essas postagens, esse barulho todo, não tem ajudado, Barão. Não tem mesmo. E é só curiosa essa história aí da acusação com o presidente da Mangueira, né, o Chiquinho da Mangueira, que está preso, né? Presidente da escola de samba. Ele é deputado estadual reeleito pelo PSC, o Partido Social Cristão, né? E o PSC é o mesmo partido, né, Pablo? Do Carlos Bolsonaro. Ou seja, e também é o mesmo partido do governador do Rio de Janeiro, do Wilson Witzel. Então é curiosa essa situação, né? Do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, no caso, e jogando, falando da história da presidente da Mangueira, que é um fato, né? Ligação com milícia e tudo mais, está preso na operação Furna da Onça, agora é do mesmo partido, do mesmo Rio de Janeiro. Um negócio completamente, enfim, fora da curva aí. De qualquer forma, Mônica, é lamentável. Vou dar um pequeno exemplo, né? Sim. Teve a mensagem do Eduardo Bolsonaro na questão da morte do neto do Lula, que gerou uma grande repercussão também, não é? No momento em que todas as lideranças estavam, inclusive Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o próprio Tasso Gereissati enviou uma mensagem ao Lula na prisão, quer dizer, mesmo as lideranças mais duras da oposição contra o PT, manifestando solidariedade, e o filho do presidente da República fez uma mensagem muito dura contra o ex-presidente, ou seja, sempre gerando esse tipo de afastamento, de ruído, de radicalização, que prejudica o que seria o principal hoje, que é discutir algumas questões fundamentais do país com serenidade, né? Pois é, eu sinceramente não queria estar falando sobre isso, queria estar discutindo a reforma da Previdência, coisa que precisa de fato ser feita na prática, né? Então, eu até agora não entendi, absolutamente não entendi essa postagem do Bolsonaro. Não faz o menor sentido, continua sendo alimentada pelo Carlos, principalmente, né? E continua aqui dando... Sem sentido. Continua aqui nos assuntos mais comentados do Twitter, ou seja, todo mundo discutindo essa atitude, inclusive exterior, né? Muita repercussão em jornais do exterior, repercussão negativa sempre. Então não ajuda. Não ajuda mesmo. Mônica Bergamo volta amanhã nesse mesmo horário. Até lá, Mônica. Um beijo, até. Aliviou, magnésia bisurada passou. Feijoada, happy hour, churrasco e breja. Curte e comemore do jeito que tu deseja. Sem azia, dor de estômago e queimação. Tem festa e alegria, magnésia é tradição. Aliviou, com magnésia bisurada passou. Mastigou, passou. Há quase 100 anos, o Brasil conta com magnésia bisurada. O médico deverá ser consultado. Acesse magnésia.com.br. O Grupo Souza Lima tem soluções sob medida para sua empresa ou condomínio em serviços de segurança e facilities. Confiança, qualidade e credibilidade. Inovando sempre em tecnologia e processos, o Grupo Souza Lima se destaca com uma ampla gama de serviços, como vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e escolta armada, entre muitos outros. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Vocês viram que na nova Previdência vai ter novas regras para se aposentar? Eu vi, mas como vai ser? Agora vai ter uma idade mínima para homens e outra para mulheres. E quem já trabalha vai passar pela regra de transição. E para mim, que sou aposentada, muda alguma coisa? Não, para você não muda nada. Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil. Entenda a proposta em brasil.gov.br/Nova Previdência. Pátria Amada Brasil. Governo Federal. 8h19 pelo horário oficial de Brasília.
Você está encontrando trânsito na cidade de São Paulo, a vida voltou ao normal, né? Pelo menos é o que estão informando os nossos ouvintes que circulam pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo e também pelas principais rodovias que cortam o estado de São Paulo. Quem está sobrevoando a cidade, continua sobrevoando a cidade, é Robson Ramos, falando exatamente de onde agora, Robson? Coutinho, o nosso helicóptero está aqui na zona leste da cidade. A gente veio aqui em São Miguel Paulista, onde houve uma colisão entre dois ônibus. Um ônibus é intermunicipal, faz as ligações aqui entre a capital e a região de Itacoaxetuba, Mogi das Cruzes, e o outro ônibus municipal aqui da zona leste. Eles colidiram bem na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, que é a principal praça aqui de São Miguel, bem no finalzinho da Avenida São Miguel. Foi no sentido do bairro, bem na esquina do acesso para a Avenida Marechal Tito. Quem vem no sentido do bairro faz todo esse caminho em mão obrigatória. Sai da Avenida São Miguel, entra à direita na praça, dobra à esquerda na praça e depois é obrigado a entrar à direita para poder seguir caminho para a Avenida Marechal Tito. Foi ali que esses dois ônibus bateram. O ônibus intermunicipal foi colocado em cima da praça. O municipal permanece na faixa da direita para ajudar a dar um pouco mais de fluidez do trânsito ali, porque são 3 faixas e eles estavam ocupando 2. Agora no finalzinho da Avenida São Miguel tem congestionamento e no contorno da praça para entrar no bairro também. O contorno da praça do outro lado, que é para sair do bairro, está livre. Quem sai por ali para entrar na Avenida São Miguel não enfrenta problemas agora. Você, empresário no setor de alimentos e bebidas, participe da Ano Food Brasil, a nova feira de alimentos e bebidas, de 12 a 14 de março, São Paulo Expo, anofoodbrasil.com.br. E quando eu falava agora há pouco que a vida volta ao normal nesta quinta-feira, estava me referindo, claro, à maioria das pessoas que está voltando a trabalhar, às pessoas que estão emendando, estão circulando pela cidade de São Paulo e principalmente ao rodízio, hein? Rodízio municipal de veículos, hoje voltando já em vigor aí a 1h21, desde as 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã no centro expandido da cidade de São Paulo. Então, se você tem um veículo leve, um caminhão com placa de final 7 e 8, você não pode circular na cidade de São Paulo, no centro expandido, até as 10 horas da manhã. Rodízio voltou. Viaje para o Peru em 2019 com a Agastur e surpreenda-se a cada dia. Conheça a riqueza cultural e todas as histórias que formam este país de clima sem igual através de passeios com guias e vivências únicas que você só encontra na Agastur. Monte já seu roteiro. Acesse www.agastur.com.br. Consulte seu agente de viagens e nossas condições. Agastur, seu shopping de viagens. Band News. Tempo. A maior parte da quinta-feira ainda vai ser marcada por bastante sol e calor no estado de São Paulo. A capital paulista deve alcançar os 32 graus, mas por causa do forte calor e da grande disponibilidade de umidade, as nuvens carregadas ainda devem se formar a partir da tarde. A chuva hoje, mais uma vez, vai ser isolada, mas pode vir em forma de temporal, provocando alguns transtornos à população. Ainda é alto o risco de alagamentos e outros transtornos provocados pela chuva e também pela grande quantidade de raios. Pelo menos até o sábado, a previsão ainda indica várias horas com sol forte, calor acima de 30 graus e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Paula Soares, da Clima Tempo. No Fleming's Prime Steakhouse e Wine Bar, você vai desfrutar de uma experiência única. Venha experimentar nossos deliciosos steaks, harmonizados com 100 opções de vinhos em taças. Aproveite o nosso menu de almoço exclusivo para a área do bar, de segunda a sexta, exceto feriados, com a combinação de couvert e prato principal por R$ 49,00. Avenida Cidade Jardim 318. Acesse flemings.com.br e saiba mais. Amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Muito mais que uma data comemorativa, é a celebração da luta diária das mulheres por respeito e igualdade. É por isso que neste dia, o Carrefour quer ajudar a alimentar esse respeito. No dia 8 de março, parte do valor da venda dos pães franceses do Carrefour será revertido para o Instituto Maria da Penha. É o Carrefour no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Participe e colabore com essa causa. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. Carrefour. Todos e todas merecem respeito. Seu caminho.
Fala, Robson Ramos. Helicóptero Band News FM na rodovia Ayrton Senna. O trânsito é bem lento agora, desde o quilômetro 20 até o 18. Teve um acidente mais cedo e permaneceu o reflexo. Depois a condição melhora, volta a ficar ruim. Entre o 15 e o 14 e depois na chegada marginal do Tietê no 11, o trânsito é tranquilo. Por Vale do Paraíba são boas as condições da Ayrton Senna. Você, empresário no setor de alimentos e bebidas, participe da Ano Food Brasil, a nova feira de alimentos e bebidas, de 12 a 14 de março, São Paulo Expo. anofoodbrasil.com.br. O nosso ouvinte, o Peterson Freires, mandou mensagem aqui no Twitter da Rádio Band News FM dizendo o seguinte, ó, o metrô agora tá com a estação Tietê lotada. Estação Tietê, que é justamente aquela da volta da galera no terminal de ônibus, né? Escadas rolantes desligadas, excesso de pessoas, não conseguem liberar um vagão vazio e não consigo entrar em contato com ele. Você pode falar no ar, Barão? Tô falando aqui, Peterson. Então, problemas agora na estação Tietê, lotada, obviamente volta ainda do feriado, então tem muita gente chegando de busão. E aí a estação tá cheia, as estações sempre ficam assim na volta do feriado e as escadas rolantes desligadas agora. O pessoal do metrô, dá uma atenção especial para a estação Tietê agora, hein? Você conhece o alarme monitorado Verisure? Líder no mercado de segurança, o sistema de alarme Verisure é um dos mais completos graças à tecnologia presente em seus equipamentos. Ligue 0300 50 50 280 e agende um estudo de segurança. Instalação rápida e simples, sem a necessidade de cabos ou obras. Verisure. Protegemos o que realmente importa. A Polícia Civil vai investigar um incêndio, esse negócio horroroso, que acabou deixando 3 mortos na cidade de Arujá, na Grande São Paulo. A suspeita é que o fogo tenha começado após a queda de um raio sobre uma residência no Parque Barreto. Havia um rapaz ali consertando o telhado, acabou sendo atingido pelo raio e, além dele, 2 crianças acabaram morrendo nesse incêndio. E ainda é um negócio horroroso. E ainda há desaparecidos em Embu-Guaçu. Fala Ricardo Valota. Os bombeiros ainda tentam localizar 2 homens que desapareceram no fim da tarde de ontem ao tentarem atravessar um córrego no bairro da Ponte Alta, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Os 2 desaparecidos são Dorival Norgan e seu filho Jonathan Norgan. Por ser um lugar de difícil acesso, o helicóptero da PM foi acionado para auxiliar no reconhecimento da região. Pai e filho e outras 2 pessoas faziam uma trilha na estrada Ponte Alta quando tentaram atravessar o córrego. Dorival e Jonathan foram levados pela correnteza. Já os outros 2 homens conseguiram sair da mata e acionaram os bombeiros. 8h27, 8h27. Band News FM. A NET tem o Now com muita novidade, emoção, tecnologia, filmes que acabaram de sair do cinema, as últimas temporadas das séries mais comentadas, programas infantis, esporte ao vivo. Tudo tá no Now, na TV, no app e na web. Ligue 4004-8844 ou acesse net.com.br. Novidade, emoção, tecnologia. É NET. Consulte condições de aquisição. Antônio Fagundes, tá tomando uma cerveja? Eu tava com uma vontade danada de tomar uma cerveja puro malte, mas não uma puro malte qualquer. A pioneira, a Proibida Puro Malte. A Proibida é a minha cerveja. A Proibida é uma cerveja de alta qualidade, feita com malte puro, a verdadeira 6 estrelas. Fala a verdade, essa cerveja dá até água na boca, porque é gostosa demais. Cerveja Proibida, essa é outro nível. Beba com moderação. Descubra o seu caminho com as melhores universidades do Brasil. No ar, Guia da Facu. Oi galera, eu sou a Bia e hoje eu quero dar uma dica muito legal aqui no Guia da Facu. É sobre EAD. Para quem não sabe, é uma modalidade de ensino que está começando a crescer muito. As pessoas têm cada vez menos tempo e o EAD chegou como uma boa opção de ensino. Você pode estudar a qualquer hora, qualquer dia e de onde você quiser. Mas a dica é para os que acham que é fácil. Não é, não.
Para fazer um curso EAD, você precisa de muita disciplina para se concentrar e assimilar as matérias. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse o nosso site guiadafacu.querobolsa.com.br e você vai ter dicas muito legais sobre esse assunto e, quem sabe, você encontra sua bolsa com até 75% de desconto. A gente se encontra sábado ao meio-dia aqui na Band. Descubra o seu caminho com as melhores universidades do Brasil. Guia da Facu. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oito horas 29 minutos, horário oficial de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2019. As negociações para a aprovação da reforma da Previdência. Vamos a Brasília, fala Antônio Maldonado. Um dos pontos da reforma da Previdência que tem gerado mais polêmica entre os parlamentares do Congresso Nacional é o que especialistas vêm chamando de desconstitucionalização do sistema. De acordo com a proposta, todas as regras previdenciárias dos regimes próprios dos servidores públicos e do regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada passarão a ser definidas por lei complementar. Isso quer dizer que depois que a reforma for aprovada, as regras poderão ser mudadas com um número menor de votos do que atualmente, o que divide opiniões. Alguns parlamentares consideram a medida positiva, já que facilitaria novos ajustes como adequações nos tempos de contribuição, enquanto outros argumentam que as regras previdenciárias deveriam ser de longo prazo e de difícil alteração para dar mais segurança aos trabalhadores. A Lava Jato fecha um acordo com a concessionária de rodovias. Juliana Goss. A força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal firmou com a concessionária Rodonorte um acordo de leniência em que a empresa terá que pagar 750 milhões de reais em decorrência de infrações e ilícitos revelados em investigações da operação. Segundo o MPF, a concessionária reconheceu o pagamento de propinas para conseguir modificações contratuais desde o ano 2000. O termo de leniência ainda deve ser homologado pela 23ª Vara Federal de Curitiba. O acordo prevê que a Rodonorte pague o valor até o fim da concessão, que termina em 2021. Além disso, parte da multa deve ser usada para arcar com a redução de 30% da tarifa de todas as praças de pedágio operadas pela Rodonorte, a ser implementada para o usuário no prazo de 30 dias contados da homologação do acordo. Falta a homologação ainda, né? Mas é sem dúvida a principal notícia de hoje para quem, digamos, anda no Paraná de carro, né? Essa Rodonorte administra 7 praças de pedágio no Paraná. As tarifas variam entre R$ 7,90 até R$ 12,40 para veículos de passeio. Ficam em 3 das principais rodovias do estado, a BR-277, a BR-376 e a PR-151, ligando principalmente Curitiba ao interior do estado. São cerca de 50 mil carros que passam por dia. Nesse acordo, a CCR, a concessionária, né, admite o pagamento de propina no valor de aproximadamente 30 milhões de reais a integrantes do governo do Paraná. Um dos nomes citados pelos executivos da Rodonorte como recebedor de propina é Pepe Richa, irmão do ex-governador Beto Richa, do PSDB. Beto foi um dos alvos da Lava Jato, chegou a ser preso, mas adivinha? Foi solto pelo ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal. Ele nega a participação, aquela história toda que você já sabe. Mas enfim, de qualquer forma, é o primeiro acordo fechado de uma concessionária, a CCR, que admitiu o uso de propina, o pagamento de propina, né, para conseguir ali benefícios e tal, com a Lava Jato, 30 milhões de reais para integrantes do governo. Ainda não foi homologado, mas na prática deve cair a tarifa do pedágio nessas estradas do Paraná que são administradas pela Rodonorte. E aí fica a ideia para outras situações semelhantes, né? Não basta ter ali o acordo de relação premiada, não basta dizer quem foi lá e recebeu propina, né? Tem também que reduzir o preço do pedágio. Tá aí uma ótima situação. Tem que ainda ser homologado, né? O acordo de leniência já foi fechado, basta só a homologação, mas os preços dos pedágios podem cair, essa é a perspectiva nas estradas do Paraná. Tomara que essa ideia seja implantada também em outras praças de pedágio aí do país.
Mais da Lava Jato, ainda no Paraná, agora com Cleverson Bravo. O juiz Luiz Antônio Bonar vai conduzir nesta quinta-feira a primeira audiência em processo ligado à Lava Jato. Ele assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, no lugar do ministro Sérgio Moro. Os depoimentos são relacionados à fase 56 da operação, que investiga um esquema criminoso para a construção da sede da Petrobras em Salvador, na Bahia. As audiências serão feitas via videoconferência. Entre as testemunhas que vão ser ouvidas está o doleiro Alberto Youssef, o dono da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, e o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco. De Belo Horizonte, Ana Luísa Bongiovanni. Em decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal impede o bloqueio de 74,5 milhões de reais das contas do governo de Minas. O bloqueio era previsto como uma contragarantia do Executivo Mineiro, que não quitou parcelas de empréstimo feito junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Na decisão que proíbe o bloqueio, a ministra Rosa Weber sustenta que a cobrança das parcelas poderia agravar ainda mais as contas públicas do Estado, que decretou calamidade financeira em dezembro de 2016. A ministra disse que o bloqueio poderia resultar no não cumprimento de compromissos básicos, como o pagamento de servidores públicos que vem recebendo com atraso. Umidade na parede do José, vou aplicar Bautec Rodapé. Bautec Rodapé? É, rodapé. Sabe aquelas folhas horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta não, Bautec Rodapé é a solução. Bautec Rodapé, impermeabilizante é. Bautec Rodapé, impermeabilizante é. Bautec Rodapé. Sabe qual moeda eles usam no México? O Daikoval tem. E na África do Sul? O Daikoval tem. E na Nova Zelândia? O Daikoval tem também. No Daikoval, além do dólar e euro, você encontra o dinheiro do mundo todo e ainda recebe por delivery com segurança. Acesse câmbio-daikoval.com.br. Daikoval Câmbio. Mais de 20 moedas com as melhores cotações. Daikoval, o banco mais procurado por quem entende de banco. Economia, com Luiz Carlos Mendonça de Barros. Todas as quintas-feiras, Luiz Carlos Mendonça de Barros traduzindo um pouco da economia do nosso país. Bom dia, Mendonça. Bom dia. Hoje o Mendonça vai falar sobre mais uma surpresa do mercado. Que surpresa foi essa? Não, é naquela pesquisa semanal que o Banco Central faz com as instituições do mercado sobre expectativa de juros, inflação, crescimento da economia. Não sei se foi o efeito do carnaval, mas nessa quarta-feira o pessoal resolveu mexer pela primeira vez na expectativa da taxa de juros Selic. Houve uma redução maior na expectativa de crescimento, coisa que já vinha acontecendo semanalmente. Isso não foi a novidade. Mais uma vez, a expectativa de crescimento menor para esse ano e o ano que vem, expectativa de uma inflação também abaixo do centro da meta esse ano e o ano que vem, né? E a surpresa foi que pela primeira vez tomaram coragem, talvez tenha sido aí o carnaval, uma certa euforia, resolveram sair fora do normal, que tem sido, o Banco Central tem que ser conservador, tem que ser cuidador, aquela história toda. E pela primeira vez jogaram que pode haver um número expressivo, não é todo mundo, não é a maioria, mas pela primeira vez um número expressivo, falando de uma queda de até 1% na taxa Selic ao longo do ano. Ao longo do ano, até o final do ano. Até o final do ano. Mas essa é uma mudança de comportamento importante, né? E a razão simples é que nós já temos conversado isso aqui sempre. O sistema de metas de inflação, ele coloca a expectativa, ou coloca como centro da ação do Banco Central a redução de juros quando a inflação, num período de 1 ano ou 2 anos, sistematicamente se coloca abaixo do centro da meta. Aí é que detona uma ação de redução de juros, né?
Outros fatores são considerados, com a expectativa, os setores, os Estados Unidos, a China, né? Mas o centro, um sistema de metas de inflação, é exatamente o fato de você estar com um hiato do produto muito grande, tem uma recessão muito grande, tem uma capacidade ociosa muito grande, né? A expectativa de inflação abaixo da meta é a razão mais importante para uma ação do Banco Central no caso de redução. O mesmo ocorre se você tiver uma situação em que a economia está bombando, você está com pressões em todos os mercados, e mesmo que a taxa de inflação ainda não tenha subido, passado do centro da meta, a expectativa em relação ao futuro é que define uma ação aí, no caso oposto, de alta em juros. Aqui no Brasil, como o juro já está baixo, já caiu demais, normalmente no Brasil não temos essa situação, né, de inflação por 1 ou 2 anos abaixo do centro da meta. O Banco Central, o INA, veio com aquela frase dele das 3 cautelas. Assim. Essa vez, quarta-feira, o mercado resolveu chutar o pau da barraca, né, e expressou corretamente de que o Banco Central tem que reduzir juros em função da recessão e do hiato de produtos que está aí. Mas dá para imaginar que na prática isso vai acontecer, Mendonça? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é uma situação muito clara de ação do governo. E nós vamos ter uma mudança aí do presidente, o que atrapalha um pouco, né? Porque o Roberto Campos chegando, já mexendo no juro, não sei não, mas o mercado pelo menos fez o serviço dele, que reconheceu que a próxima ação no juro é de redução da taxa Selic. Vamos ver o que vai acontecer na prática. Mendonça, um abraço para você até semana que vem, hein? Um abraço. 8h41, horário oficial de Brasília. Tem muita gente reclamando do metrô, hein? Situação do metrô, linha 1 azul com problemas. Estação Parada Inglesa lotada. É o recado que manda aqui a Regina Félix, no 11 999 592 100. E a gente faz isso aqui. A gente observa o que informa o metrô. E o metrô informa que tem operação normal em todas as linhas que compõem o sistema. Então, os nossos ouvintes falam que tem problema na linha 1 azul, mais cedo falavam em problemas na linha 3 vermelha, falavam também bastante com relação à linha 5 lilás. Segundo o metrô, operação normal, não só nessas 3 linhas citadas por mim agora há pouco, mas em todas as linhas que compõem o sistema. O Banco Confidence agora é Travelex Bank. E você sabe que ter um parceiro global em câmbio abre portas para que seus negócios cresçam aqui ou em qualquer lugar do mundo. Conte com a equipe especializada em câmbio do Travelex Bank para ter conveniência, agilidade e segurança em todas as suas operações internacionais. Seja para o fechamento de câmbio de uma importação, exportação ou uma operação financeira, conte com o Travelex Bank, o seu banco de câmbio. Acesse travelexbank.com.br. Chegou a hora de ter o seu Hyundai. Linha HB20 Creta com taxa zero e a primeira parcela só para junho. Hyundai Creta, o SUV compacto mais vendido do Brasil, com taxa zero ou bônus de R$3.000 na supervalorização do seu usado. E ainda, Creta versão exclusiva para PCD, já disponível para venda por R$54.663. Hyundai, você merece o melhor. Hyundai. No trânsito, a vida vem primeiro. Seu caminho. Robson Ramos, agora em que região de São Paulo, Robson? André Coutinho, falando agora do caminho do motorista, que está na Avenida Aricanduva. O caminho para a Marginal do Tietê, até que é dos bons hoje. Tem lentidão em 2 pontos. Ali na altura da Fossa Sampaio Souza, que o carro está quebrado na faixa da esquerda por ali há muito tempo. E depois
na saída já para o viaduto Engenheiro Bento Badra, a partir da Rua Rodeio. No viaduto, o trânsito é carregado até a saída da Penha. Quem vai no sentido de São Mateus vai bem pelo Bento Badra e pela Aricanduva. Aproveite o seu verão na estrada. BMW G310 GS a partir de 23.990 à vista. Garanta a sua e uma concessionária BMW Motor Haas. Vou reforçar mais uma vez, hein? Hoje tem rodízio. Rodízio voltou no centro expandido da cidade de São Paulo. Você que tem carro com placa de final 7 ou 8, não pode circular. São 8h43 da manhã e vai ser assim até as 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã é liberado para todos os veículos, sejam eles leves ou pesados, na cidade de São Paulo. 8h44, já mais informações do trânsito. Agora, os ouvintes falando sobre o sistema, sobre o transporte sobre trilhos. Agora há pouco eu falava de operação normal segundo o metrô. O Júlio Toyama, nosso ouvinte de todos os dias, fala que está no Tucuruvi, zona norte da cidade, plataforma da linha 1 azul, lotada. Trens partem com lotação alta. Abraços, ótima quinta para você também. Linha 5, operando com maiores intervalos. Fala aqui, ouvinte final do telefone 2674, é o Fábio Soares. Muito obrigado pela sua mensagem. Amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Muito mais que uma data comemorativa, é a celebração da luta diária das mulheres por respeito e igualdade. É por isso que neste dia, o Carrefour quer ajudar a alimentar esse respeito. No dia 8 de março, parte do valor da venda dos pães franceses do Carrefour será revertido para o Instituto Maria da Penha. É o Carrefour no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Participe e colabore com essa causa. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. Carrefour, todos e todas merecem respeito. Seu caminho. O trânsito na Radial Leste é complicado para quem vai para o centro a partir da passagem pela Avenida Melcher. Vai assim até a saída da Avenida Aricanduva e depois melhora. Aí volta a ficar ruim nas mediações do metrô Carrão. E aí melhora outra vez. E volta a ficar complicado já um pouco antes do metrô Tatuapé, ali no viaduto Carlos Ferrazzi. Assim vai até a região do viaduto Pires do Rio. Nesse trecho da Radial, para o bairro, o trânsito é livre. Da Red Balloon, educação e diversão andam juntas. O seu filho aprende inglês com prazer e naturalidade para ir em busca de todos os sonhos. Red Balloon, inglês divertido levado a sério. Bom dia. Me vê 400 gramas de presunto Sadia? Boa tarde. Me vê 200 gramas de... Presunto Sadia. Boa noite. Já sei. Presunto Sadia. Quantos gramas? Na hora de pedir, peço o preferido dos brasileiros, presunto Sadia. Feito só com as melhores partes do pernil Sadia. Sadia, nosso melhor está dentro. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para Maria Pia. Maria Pia, ouve a Band News FM em Brotas, no interior de São Paulo, onde eu fui passar esse feriado de carnaval, né? Fez rafting. Eu fiz rafting em Brotas. Vou contar a história aqui. Mas eu fiquei impressionado com a audiência da Band News FM em Brotas, assim, o pessoal ouvindo nossa programação. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que estava por lá. Fui fazer o rafting, né, Coutinho? A gente fez junto lá na Argentina, perto de Bariloche, né? Na divisa com o Chile. Na divisa com o Chile. Mas foi lá muito calminho, né? Muito tranquilo. E aqui no interior de São Paulo tem o rio Jacaré-Pepira, que passa ali por Brotas, né? E tem toda uma infraestrutura gigantesca na cidade para esse tipo de turismo de aventura. Aí levei minha esposa, a querida Michele, né? Também meu filho menorzinho, Tomás, de 7 anos, e o maior, o Rafael, de 10 anos. E lá fomos nós pro bote, né? O César Filho tá me lembrando aqui, terra do Daniel. O rapaz, o Daniel manda na cidade, viu, César? Tem o cinema do Daniel, que é visitado, o cantor Daniel. O cara manda prender e soltar em Brotas. Bom, aí fomos lá pegar o bote para passear no rio Jacaré-Pepira, né? Eu já sabia, já tinha feito faz uns 20 anos o rafting por lá, e eu sabia que era muito mais, digamos, animado do que aquele que a gente fez em Bariloche, com quedas, sei lá, nível 4, vai até 6, tem umas quedas lá que são radicais. André, na primeira queda que teve, só assim, apita o árbitro, começa o jogo, com 5 segundos já tinha uma queda daquelas, digamos... Já começa assim? Começando. O que aconteceu? O guia, né, sempre vão... no bote 6 pessoas, mais o guia. Então, fica ali normalmente no fundo. Fica no fundo. Então estavam ali nós 4, mais um casal que eu não conheci na hora e tal. O que aconteceu? Na primeira descida, brum, alguém cai. Eu falo, rapaz, isso aconteceu, tal. Fui ver o guia. O guia caiu. O Arthurzinho, do meu tamanho, o Arthurzinho. Caiu, cara. E aí vai lá ajudar o Arthur a subir o bote e tal. E os outros guias todos dando risada. Enfim, na primeira...
O Arthur já caiu, o meu menor, o Tomás. Contou os filhos, a mulher, falou, peraí. Tá todo mundo aqui, cadê? Deixa eu ver, tá todo mundo aqui, cadê lá o Arthur na água? O pequenininho Tomás começou a morrer de medo. Falou, pô, se na primeira já cai o guia, né? O que virá pela frente. Mas não teve nada de nada. Foi uma delícia. Eu recomendo a todo mundo que tá em São Paulo fazer o rafting por lá, que é uma experiência muito legal. Pra que não precisa ter tanto medo, assim. Tem tudo lá uma infraestrutura, o pessoal vai do lado com caiaque acompanhando, enfim, é super, super bacana, um passeio pra família, né? Muito legal. 8h48. Band News FM. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Em 1 minuto. Assina aqui e aqui. Ó, reunião em Miami e Londres, terça que vem. Pode me ver passagem, hotel e chip. Chip? Qual deles? Pra um destino é um, pra outro é outro. Qual chip? Não me faz pergunta difícil, Rose. Dá pra ligar do exterior sem levar chip ou se preocupar com custos? Claro que dá. Com soluções como os passaportes Claro Empresas, você fala no mundo inteiro como se estivesse no Brasil. Ligue pra 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br/empresas. Claro, sua empresa merece o novo. Umidade na parede do José. Vou aplicar Bautec Rodapé. Bautec Rodapé? É, rodapé. Sabe aquelas folhas horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta não. Bautec Rodapé é a solução. Bautec Rodapé, impermeabilizante. É, Bautec Rodapé, impermeabilizante. Cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Sicredi. Epa, que é isso? Não, senhores. Por favor. Não façam uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Boemba, com José Simão. Oferecimento CIO, fios e cabos elétricos CIO. CIO, essa é a marca. E Bautec, impermeabilizando e com uma super linha de tintas colorindo o Brasil. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! A corneta pra acordar a galera depois do carnaval, presidente! Tô exausto. Pulou muito, presidente, carnaval, Pulei na Unidos da Netflix. Ê, delícia! Série pra cá, série pra lá. Pra geladeira, da geladeira pro sofá. Delícia, hein, Simão? E do sofá pra geladeira. É, unidos no sofá, Simão. Unidos no sofá. Ê, maravilha. Você, em vez de cair na folia, caiu na água. Caí na água, fui lá pra Brotas, interior de São Paulo, descansar um pouquinho com a família. Foi muito legal, muito bacana, Simão. Caiu na água. Caí na água, caí na folia lá do Rio Jacaré-Pepira. Ô, Simão. O Coutinho ficou aqui, né? Alguém tinha cuidado do Lojinha, né? Fiquei aqui. O Coutinho pulou o carnaval. Exatamente. Pulei. Bloco da Band News FM, Simão. Cadê a Carla? A Carlinha tá dodói hoje, volta amanhã. Ah, mesmo, a trabalhar em carnaval. É, derruba, né? Não tem jeito. Da gastrite e nó nas tripas. Ninguém merece, né, Simão? Tá louco. Mas o grande assunto do dia... Qual é, Simão? É o vídeo do Bolsonaro. É verdade. Breaking News! Opa! Boemba. Presidente José Simão tem informações exclusivas sobre o vídeo do Bolsonaro. Conta pra gente, Simão. Pornografia estatal. Presidente posta vídeo obsceno no Twitter e depois pergunta: o que é Golden Shower? Pergunta pro Frota. Esse deve saber. Saber tudo, né? Contar em detalhes. Olha, Golden Shower é xixi de suco de laranja. Ah, é isso, é? Sim, no caso dele é.
Golden Shower quando um faz xixi no outro. Pronto. Tem até uma marchinha, quer ouvir? Vamos ouvir. Tem marchinha da Simão. Sim, marchinha os marcheiros fizeram marchinha do Golden Já Shower. fizeram, Simão? Os caras são muito rápidos. Com letra do Bolsonaro. Opa, então vamos ouvir. Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população, ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões. Vou pro Twitter, ai que horror. Alguém me explica Golden Shower, por favor. Vou pro Twitter, ai que horror. Alguém me explica Golden Shower, por favor. Letra do Bolsonaro, né, presidente? A letra do Bolsonaro. Como diz o tuiteiro Gallegos, God save the Queen, Golden Shower the President. Olha, Barão. A única cena obscena do carnaval foi postada pelo presidente da República. Qual foi, hein? Foi esse vídeo. Então. Foi a única cena obscena que aconteceu no carnaval. O resto tava tudo de boa, o pessoal curtindo, e foi né? postado pelo presidente da República. Pois é. Então, e tá tomando pau desde ontem, né? Todo mundo não entendendo nada que foi essa postagem, né? Porque ele acabou com o carnaval, né? Que é a maior manifestação popular do Brasil, que gera bilhões em reais, entendeu? Tira o celular dele. Trabalhar, presidente. Vai trabalhar, presidente. Bozo Shower. Ô, Simão, você tem 4 break news hoje pra gente, é? Primeiro breaking news. Opa, vamos ouvir. Buemba. Conta pra gente, Simão. 2019 tá tão zicado que o carnaval caiu em março com chuva. É glitter com granizo. Todo mundo se arrumava, ia lindo, né, pro bloco e chegava lá, chuva na galera. Aí virava todo mundo aqualoco. Agora, o Barão, mas no Rio não foi chuva. Foi chuvela. Foi chuvela, né? Tem praga do Crivella. Mas o carnaval foi lindo também no Rio, né, Simão? Foi bacana demais. Sim, mas se prepare, porque em 2020 Sambódromo vai virar Templo de Salomão. Não faltava essa. Mais um break news, Simão. Vamos lá. Buemba. Quarta-feira de cinzas se chama Quarta-feira de cinzas porque o seu dinheiro virou cinza. Já era, né, Simão? Já era. Olha aqui, mano. Passa 10 dias rebolando no bloco, em um ano rebolando para pagar o cartão. Pode crer. A catuaba. Então. Tem o capeta também, né? O pessoal gosta de tomar, beleza. O capeta, o glitter biodegradável. Exatamente. O negócio vai ser complicado até chegar o próximo carnaval e se endivida de novo, né, Simão? Agora é rebolar para pagar o cartão. Vamos lá, mais um break news. Buemba. Mancha Verde tem Mundial. Ai. E o Palmeiras não tem nem mancha de Mundial. A mancha conquistou mais do que o Palmeiras, faltava essa, né? Sim. A escola tá melhor. Tem mais um break news, presidente? Sim. Então vamos lá. Buemba. No Rio choveu tanto que a Mangueira deu um banho no carnaval. É verdade, foi demais a Mangueira, espetacular. Foi banho de Mangueira. Foi muito bem a escola. Foi viu? linda. Foi demais. Em tempos de Golden Shower, só podia dar Mangueira, né? Agora, os Bolsonaro não gostaram da Mangueira. Não gostaram não, Simão? Não, por 2 motivos. Quais são eles? Primeiro, Marielle. Com as bandeiras da Marielle. E em vez de laranjas,
Mangas. Olha que o chargista São Salvador deu o grito deles. Olha a laranjeira aí, olha a mangueira aí, gente. Mudou, laranjeira né? Não, mangueira. Deu manga no carnaval. Ô Simão, e o que são essas faixas de carnaval, hein? Ah, tem umas faixas muito boas. Não, pera aí, então não tem bateria aqui pra gente, vamos lá. É isso. Aí, ó. O carnaval não acabou na Band News FM com o José Simão. Fala, presidente. Olha, a melhor faixa é essa. Se organizar direitinho, todo mundo transa. Essa é Ou vai demais. pra Noronha. Lá tá virando surubão, né? Ou vai pro surubão de Noronha. Ai, que delícia. Faixa de uma mineira. Qual é? Me beija que eu não votei no Bozo. Ai. Esse negócio. Faixa em São Clemente. São Clemente. Alô, prefeitura. Carnaval é nossa cultura. Muito bonita. Essa aí é. Pessoal político, né, Simão? Pessoal político, né? O negócio de alienado não tem nada a ver no carnaval. Não, né? O carnaval foi muito politizado. E teve, o que eu adorei, o grito da Ivete. Qual é, hein? Que ela voltou, né? Sim, foi maravilhoso. Não é? E o grito de Ivete foi isso. Voltei pro carnaval, porra! A Ivete ganhou o Band de Folia na apresentação aqui da Band. Ela é demais. Ganhou? Ganhou. Ganhou, porra! Porra, aí é vírgula, né? Todo mundo fala, né? Usam até em casamento. É mesmo? Sim. Eunice, você aceita essa porra do Wanderson como esposo? Aceito, porra! Ô Simão, faz um repeteco aí. Como é que é o padre Eunice. Na igreja? Na igreja, vamos dizer, da... do Bonfim, a igreja do Bonfim. Do Bonfim, igreja, isso. Eunice, você aceita essa porra do Wanderson como esposo? Aceito, porra! Ai. Valeu, presidente. Até amanhã, Simão. Até amanhã, Vou pro Twitter. Ai, que horror. Alguém me explica Golden Shower, por favor. Vou pro Twitter. Ai, que horror. Alguém me explica Golden Shower, por favor. Cansaço, estresse, falta concentração? Então você precisa conhecer o Gerovital Ginseng. Gerovital Ginseng contém vitaminas e minerais mais Panax Ginseng, um fitoterápico que atua contra o cansaço físico e mental, diminuindo a dificuldade de concentração e aumentando a resistência do organismo a situações de estresse. Gerovital ainda possui vitaminas e sais minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo. Gerovital Ginseng, mais energia e disposição para o seu dia a dia. Gerovital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia a bula. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Gerovital. Revitalizante físico e mental. Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados. Gerovital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. Fala, Milton Neves. Oi, Eduardo Barão, bom dia, palmeirense Barão, tá feliz da vida, o Verdão ganhou de 2-0. Ô, Carla Bigato, eu falei que ia ser 1-0 Palmeiras, hein? E tava 1-0 até no final, acabou dando Palmeiras 2-0. E o PSG, naquele campeonato túmulo, que é o campeonato francês, eles ficam ganhando lá, eles ganham daqueles times mortos-vivos lá. Mas quando chega na hora do vamos ver mesmo, ontem o que aconteceu? Foi 3-1 pro Manchester United, lá do outro lado do Canal da Mancha. Engraçado que em casa, o Manchester perdeu 2-0. Agora ontem ganhou 3-1.
Vamos ver o que aconteceu ontem na Libertadores da América? Vamos sim. Libertadores da América, Palestino do Chile 0, Internacional 1, gol do Rafael Sobis, um frangaço em Concepción. Universidade Concepción do Chile 5, Sporting Cristal do Peru 4. Placar dos anos 50, dos anos 60. No Mineirão, ô Galo, pelo amor de Deus, perder em casa pro Cerro Porteño do Paraguai. 1-0, com 40 mil pessoas lá no Mineirão, a massa lotando lá. Mas na volta nós vamos ganhar de 2-0 lá no Paraguai. Em Lima, Aliança de Lima 1, River Plate da Argentina 1. E tivemos o Zamora lá da Venezuela 0, Nacional do Uruguai 1. E em Rosário, o Grêmio conseguiu um bom empate, quase perdeu, hein? Rosário Central 1, Grêmio 1. E pela Copa do Brasil, nós tivemos na Arena das Dunas, Santa Cruz, lá de Natal, lá do Rio Grande do Norte, 0, Bahia 1. Bora Bahia, minha porreta! Gol do Gilberto no Maracanã. Fluminense 3, Ipiranga de Erechim, terra do Zé Ferreira Neto 0. E na Arena Pantanal, misto 1, Chapecoense de virada 2. É isso aí. Grande abraço e bom dia, Brasil. 9h04, 96,9, Band News FM em São Paulo. Você continua ligado com a gente pra gente te alertar mais uma vez, hein? Rodízio voltou. Ficou mal acostumado, 3 dias aí sem rodízio, 5 na verdade, né? Contando o sábado e o domingo, que normalmente, obviamente, não tem rodízio no centro expandido da cidade de São Paulo, mas segunda, terça e quarta sem rodízio e hoje rodízio voltando a valer. Você que tem carro com placa de final 7 e 8 no centro expandido de São Paulo, são mais 55 minutos de rodízio. Vamos saber mais do trânsito. Sobrevoando a cidade de São Paulo, fala Robson Ramos. Helicóptero da Rádio Band News FM aqui pela rodovia Anchieta, na chegada a São Paulo, tem lentidão do quilômetro 12 até o 10. No acesso ali para a Rua Vergueiro, o trecho urbano continua ruim até a Rua Riga. Para quem vai para o litoral, o trecho urbano tem trânsito bem carregadão, depois a condição melhora. Quer 15% de desconto na Dafit e concorrer a 5 looks por dia? Compre R$10 em produtos Balduco Cereale. Comprou, ganhou. Promoção balducocereale.com.br. Bom dia. Me vê 400 gramas de presunto Sadia? Boa tarde. Me vê 200 gramas de... Presunto Sadia. Boa noite. Já sei. Presunto Sadia. Quantos gramas? Na hora de pedir, peço o preferido dos brasileiros, presunto Sadia. Feito só com as melhores partes do pernil Sadia. Sadia, nosso melhor está dentro. Seu caminho. Saindo do aeroporto de Congonhas, o motorista enfrenta trânsito muito pesado ali pelo corredor da Washington Luiz até a entrar no viaduto João Leão da Costa Guiar. Depois dali o caminho segue bom para quem está saindo daquela região, porém tem lentidão no corredor norte-sul já a partir da Cruz Vermelha. Para quem está chegando do lado contrário, no final do corredor norte-sul, a condição de trânsito é boa. Aproveite o seu verão na estrada. BMW G310 GS a partir de 23.990 à vista. Garanta a sua em uma concessionária BMW Motorrad. Como eu falava agora há pouco, hein? Voltou a vida normal, a cidade de São Paulo, a grande São Paulo. Tem muita gente voltando do interior, do litoral, em direção aqui à capital paulista. Trânsito bastante carregado e fica o alerta, hein? A temperatura hoje máxima vai ultrapassar os 30 graus, vai chegar aos 38 aqui na capital paulista, na região metropolitana. Vai ultrapassar os 34 graus no interior e também no litoral. O que isso significa? Pancadão de chuva. Fica o alerta para pancadão de chuva já do meio para o final da tarde desta quinta-feira. Tem trânsito péssimo para o ouvinte que circula, ou para o ouvinte, para o motorista, para quem estiver na Raposo Tavares em 3 trechos no sentido da capital, do 28 ao 22, do 21 ao 18 e do 15 até o 10. Antes, quando o escritório lá de fora ligava e falavam inglês comigo, batia o pavor. Eu me enrolava todo, dava tremedeira, a pressão caía. Nossa, cada conversa com eles era o maior estresse. Perrengue, nunca mais. Venha para a Cultura Inglesa. Aqui você aprende com os melhores professores. Cursos sem taxa de matrícula e sem contrato de fidelidade. Faça de verdade. Faça Cultura Inglesa. culturainglesasp.com.br.
A região da República, aí no centro de São Paulo, concentra o maior número de crimes registrados durante o carnaval de rua. Foram 1.262 casos, segundo o balanço da Polícia Militar. O furto foi o crime mais praticado entre sexta, e terça-feira, com 1.981 ocorrências. Adivinhe só, ganha um picolé quem adivinhar qual foi o objeto mais furtado pelos criminosos. Picolé do quê? Picolé de tangerina. Celular. Acertou. Pronto, tá me devendo um picolé de tangerina. Tô te devendo um picolé de tangerina. Na verdade, o que eu mais gosto é picolé de coco. Não, coco não é comigo. Não é com você, Barão? Não gosta de coco. Então o Barão ganhou um picolé de tangerina e tenho certeza que muitos ouvintes do outro lado do rádio também ganharam o picolé de tangerina. Eu vou gastar uns 4 salários para poder presentear os ouvintes da Band News FM. Celular, o objeto mais levado pelos criminosos. Muita gente acabou escondendo o celular, não levando o celular para a folia. Será que as pessoas conseguem passar alguns minutos, algumas horas sem o celular? 9h09. Band News FM. Muito bem, a gente vai encerrando esse jornal aqui nacional da Band News FM 99. Você vai continuar ligado a partir de agora nas praças que compõem a nossa rede. Vamos terminar com o Samba Enredo da Mangueira, campeão do Carnaval do Rio de Janeiro. Um carnaval de novo irreverente, um carnaval que foi bastante politizado, né? Um carnaval de críticas, e assim desde que o mundo é mundo, né? Não só aqui no Brasil, mesmo com a crítica especial feita ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O carnaval, festa tradicional brasileira, e vai continuar movimentando a economia, gerando emprego, atraindo turistas, e é assim que tem que ser. E com protesto. Isso faz parte também da nossa cultura, por que não? Coutinho, até amanhã, rapaz. Valeu, Barão, até amanhã. Emoldurado, mulheres, tamanhos mulatos, eu quero um país que lança no retrato. Brasil, o teu nome é dançar, graças a Deus. Tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, é o dragão do mar de Aracati. Esta é a Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo.